Olá, seja bem-vindo ao Política em Pauta, podcast do jornal Estado de Minas que debate as principais notícias e os bastidores da política mineira e nacional. Eu sou a Silvia Pires, repórter de política do AM. Aqui comigo, meu colega de editoria, Andrei Megre. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado, Silvia. E também o repórter de política, Denis Lacerda. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Silvia. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje a gente começa o nosso episódio com um anúncio do reajuste ao funcionalismo público feito pelo governador Romeu Zema na última segunda-feira. É uma promessa que ele fez desde a reeleição em 2022 e agora, no último ano de mandato, ele veio com essa recomposição salarial ali de 5,4%. Esse é um percentual que acabou frustrando os servidores por conta de uma expectativa de que o número fosse maior e que ajudasse a recompensar as perdas passadas da inflação, já que durante os 7 anos de mandato do governador não houve ali uma recomposição salarial mais robusta. A gente vai falar um pouquinho sobre esse anúncio, como que as categorias receberam esse reajuste e o que isso diz também sobre as contas públicas do nosso estado. No segundo bloco, a gente conversa sobre uma ameaça que foi recebida pela vereadora Júlia Santos e que levou a Câmara Municipal de Belo Horizonte a reforçar a segurança da casa. Na segunda-feira, o Denis esteve na Câmara para poder conversar com o presidente da casa, o Juliano Lopes, que anunciou essas medidas de reforço à segurança. E a gente vai comentar um pouco sobre esse episódio específico de ameaça à vereadora, que é a única trans da atual legislatura, e também sobre o que isso diz sobre a escalada da violência política aqui no nosso estado. E, por último, a gente vai falar sobre a prisão de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master voltou a ser preso nessa quarta-feira, diante de novos desdobramentos ali da operação da Polícia Federal, que muda um pouco o perfil de como a gente via o banqueiro, que até então era um acusado de fraudes financeiras, de dar golpes ali no meio da administração desse banco, e agora ele aparece como um arquiteto ali de questões de ameaça, de intimidação a pessoas que ele considera adversários. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa escalada que apareceu nesse perfil do banqueiro e o que isso quer dizer para ele ali no futuro das investigações e também ali dentro do próprio STF que vem investigando aí o caso do Banco Master. Então, fica por aí que a gente já volta com o nosso primeiro bloco. Desde que eu assumi o governo de Minas, lá em janeiro de 19, a primeira coisa que fiz foi organizar, colocar a casa em ordem. Pegamos um estado totalmente quebrado, com salário atrasado, com contas que não fechavam. Organizamos as contas, regularizamos os pagamentos e estamos ainda reconstruindo Minas com muita responsabilidade. E é por isso que hoje eu posso anunciar uma recomposição geral de 5,4% para todos os servidores públicos do Estado. Então, na segunda-feira, dia 2 de março, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou um reajuste de 5,4% para o funcionalismo público aqui do Estado. Como você ouviu agora há pouco, ele mesmo no anúncio que ele fez nas redes sociais. A medida ela ainda precisa ser encaminhada para a Assembleia Legislativa e aprovada ali pelos deputados, como é feito em todos os casos de reajuste. Assim, como é feito, mas no caso do governador Romeu Zema não tem sido uma prática, porque nos últimos anos, pelo menos 2024 e 2025, ele não fez essa recomposição salarial e essa é exatamente uma das críticas das categorias dos sindicatos ouvidos aqui pela reportagem, de que consideram esse valor de 5,4% insuficiente para recompor esses valores que vão sendo perdidos ali ao longo dos anos, né, com o aumento da inflação, que é medida ali pelo IPCA. E esse é um cálculo que é feito, que a gente pode comparar com o salário mínimo. Todos os anos o salário mínimo tem esse reajuste para poder compensar esse aumento da inflação. No caso do servidor público, ele depende ali, como dizem os próprios sindicatos, da boa vontade do governador. Então, tem que ser uma iniciativa do governador para que a Assembleia passe a discutir, para que depois de feita essa discussão, que pode entrar ali algumas emendas para melhorar esse percentual para algumas categorias, como às vezes é feito para educação,
E aí agora a gente chega num momento em que o governador, no seu último ano de mandato, envia esse projeto para a Assembleia para conseguir um reajuste ali que pode ter, inclusive, um peso eleitoral para ficar bem ali para o vice-governador, que o Matheus Simões, que vai candidatar, né, ao cargo de governador e deve assumir essa função quando o Romeu Zema sair do cargo para se dedicar à corrida eleitoral. E é uma informação que casa também com uma matéria que a nossa repórter Alessandra Mello fez aqui alguns dias antes. Coincidentemente, ela publicou um levantamento sobre essa questão da correção salarial. Na matéria, a Alessandra conversou com o representante do Sinfasfisco, que é o Sindicato da Tributação aqui de Minas Gerais, e trouxe um dado de 45,14%, que seria a correção que os servidores deveriam ter tido ao longo desses 7 anos de mandato do governador. E, ao contrário disso, o que eles tiveram ao longo desse período de mandato da gestão Zema foi um valor de 15,14%. Isso tem algumas categorias que têm reajustes próprios, como a parte da segurança, a parte da educação, que tem um piso salarial próprio, mas o geral dos servidores, quando a gente fala ali de toda a máquina pública, de todas as pastas, todas as secretarias, o percentual ficou nessa faixa ali de 15,14%. Inclusive, isso casa muito com o que o Sindicato da Educação conversou com a gente aqui na segunda-feira, em relação à composição deles, que embora o Sindicato da Educação tenha uma parcela ali de reajuste que vem do piso nacional, eles ainda assim reclamam que eles não têm uma correção correspondente ao longo dos anos. E o cálculo do Sindicato da Educação é de que eles têm uma perda de 41,83% ali desde esse período, desde que o governador Romeu Zema assumiu em 2019 e até o ano passado, em 2025, valores que teriam que ter sido pagos ali na recomposição e não foram, porque a categoria da educação tem uma característica própria de reajustar ali com o piso, mas o governador acaba fazendo um reajuste um pouco abaixo, sob a justificativa de que a educação ela funciona por carga horária, ela não funciona ali naquelas 44, 40 horas que são comuns ali para todos os trabalhadores, ela funciona em carga horária ali de 16 horas, o que eles usam de justificativa para que não tenha esse aumento proporcional ao aumento do piso salarial. Esse reajuste anunciado de 5,4% frustrou a categoria também porque eles vinham ali desse pós-ano Pimentel, que eles ficaram 4 anos ali ao longo desse mandato sem receber alguns pagamentos. Teve o caso de 2018, que eles ficaram sem receber o 13º, e foi uma promessa de campanha ali do governador Romeu Zema na reeleição em 2022, que depois de passar aqueles 4 anos ali ajustando as contas, ele iria começar em 2023 a fazer essas novas recomposições salariais. Ele entrou no mandato sem começar a fazer isso, passou ali 2023, deu uma recomposição salarial e depois parou, e agora no último ano de mandato ele volta a fazer essa recomposição novamente, mas que frustrou, e como os próprios representantes de categoria falaram aqui em conversa com o Estado de Minas, acabou não agradando e decepcionando mesmo, porque eles esperavam ali, nos bastidores se falava uma porcentagem que podia chegar até 15%. A gente tem casos de categorias ali, como a segurança pública, que chega a valores elevados, de valores maiores do que esse de 15,14% ali na soma dos 7 anos, mas que ainda assim é alvo de críticas dos servidores. A gente esperava, né? Esse tema foi um tema caro para o governador nos últimos anos, sendo muito cobrado por essa recomposição, e esperava, como ele é pré-candidato à presidência, como ele tem um vice-governador que é pré-candidato a assumir o governo, que existisse até uma proposta eleitoral de que essa recomposição viesse justamente para agradar esses servidores que têm cobrado tanto do governo Zema. Mas parece ter sido frustrante, né? Não só... Lógico que qualquer aumento vai beneficiar esses servidores,
mas ainda assim eles parecem estar longe de estar satisfeitos. A gente também viu a categoria dos professores da educação estadual entrarem em greve nessa semana. Teve uma fala, inclusive, hoje do vice-governador criticando o sindicato por essa greve. Então, se era para solucionar essa crise, se era para agradar os servidores, parece não ter sido suficiente esse reajuste de 5,4%. Né? Esse reajuste do 5,4%, ele vale para todos os servidores, mas ele corresponde ao piso da educação, que foi estabelecido para esse ano um reajuste nessa faixa de 5,4%. O Matheus Simões deu entrevista hoje numa agenda no Vale do Aço, que é isso que o André acabou de comentar, e ele fez críticas ali ao sindicato por conta da greve, inclusive disse para o Sindiut, que é o sindicato da categoria, criar vergonha na cara, porque no mandato do governo Pimentel, segundo o governador, o vice-governador Matheus Simões, os professores não entraram em greve. O que, se a gente fizer uma pesquisa rápida, aqui até no portal do Estado de Minas, a gente encontra inúmeras matérias de greves que os professores fizeram nas épocas ali de 2017, 2018, os períodos em que eles ficaram sem receber. Então, é uma fala ali, uma fala passiva-agressiva, vinda de uma pessoa que também é professor. Uhum. E eu posso dar um meu relato pessoal aqui, porque eu fiz o ensino médio, os meus 3 anos do ensino médio foi durante o governo Pimentel, e eu tive greve todos os anos, assim, então eu ainda posso dar esse relato pessoal de que essa informação do governador não procede, do vice-governador, no caso. E é uma questão interessante, porque enquanto tem esse freio para aumentar o salário dos servidores, ao contrário, ali em 2023, o governador Romeu Zema assinou uma lei para aumentar o próprio salário do vice-governador e dos seus secretários em 298%. No caso do salário do governador Romeu Zema, ele saltou de 10.500 para 48.800. Então, e a justificativa para isso foi que esse tipo de força de trabalho, quando a gente está falando ali do cargo dele e do cargo do vice, dos secretários, é uma força de trabalho qualificada. Mas essa justificativa não vale quando a gente está falando, por exemplo, de pagar para os professores universitários da UENG e da Unimontes o salário de acordo com a formação da pessoa. Então, a gente conversou com os sindicatos aqui da parte das universidades também estaduais, que dizem que os professores doutores são pagos como se eles fossem especialistas. Então, a qualificação ela vale só em alguma medida, ela não é considerada quando a gente está falando do resto da composição dos servidores. E não quer dizer que a gente está falando aqui que não deve ser dada valorização, por exemplo, aos cargos de secretários. Porque se a gente pensar que a gente precisa, de fato, de pessoas qualificadas, né, nessas funções, para que o serviço público seja cada vez mais de qualidade. Se a gente pensar, por exemplo, o secretário de Saúde, o Fábio Baquerete, que administra ali a gestão de uma saúde de 21 milhões de pessoas, que é a média que o SUS atende aqui em Minas Gerais. São 853 municípios. Se uma rede privada chega para ele e oferece um salário, consegue oferecer para ele um salário, um dobro, e ele deixa de estar nessa posição, a gente começa a perder ali profissionais qualificados que têm ali essa expertise para poder gerir a máquina pública, e a gente precisa que realmente se consiga reter esses profissionais, como o mercado ali, empreendedor fala, reter os talentos e não deixar esses profissionais saírem para a rede privada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa que o servidor seja valorizado. Tem uma questão que é a seguinte, isso tudo que você falou faz todo sentido, mas ainda tem que ser levado em conta que essas pessoas que têm uma especialização maior, elas já recebem um salário nominalmente maior. E justamente quem acaba sofrendo mais pela falta de reajuste são os profissionais que não têm essa especialização, são os profissionais que acabam tendo salários menores. Assim. Esses que vão ter maior dificuldade em fechar as contas no final do mês. Esse reajuste ele foi um pouco acima da inflação do ano passado, que ficou em torno de 4,2%. Esse reajuste foi de 5,2%. Não, o contrário. 5,4%. A inflação estava 4,2%. A tendência é que, pelo menos nos próximos anos, seja ainda difícil de se fazer o reajuste por conta da adesão de Minas ao Propag, por conta das contas de Minas mesmo. Eu acho que talvez essa seja uma grande preocupação que os servidores têm, porque mesmo com esse reajuste acima da inflação, ainda há um acumulado de defasagem.
e que não há perspectiva de conseguir achar espaço no orçamento para conseguir cumprir isso que está defasado. Isso acaba gerando um problema porque, em alguma medida, pode até mesmo afastar pessoas de entrarem na carreira pública. Se aqui no Estado, para exercer uma mesma função que no Rio de Janeiro ou que em São Paulo, você vai receber um salário menor, isso afasta com que pessoas façam concurso público que entrem para dentro do funcionalismo. E ainda trazendo uma outra questão, especialmente o setor da segurança, que hoje tem sido o calcanhar de Aquiles da gestão Zema, que possivelmente será um calcanhar de Aquiles na tentativa de reeleição do vice-governador Matheus Simões, eles ainda reclamam da falta de condição de trabalho. Eles também reclamam da falta de efetivo. Um dos sindicatos que eu conversei recentemente para fazer uma matéria sobre essa questão dos policiais civis, ele mencionou como que a defasagem que eles estimam desde o início da gestão Zema é de 45% nos salários, e ao mesmo tempo houve uma redução do efetivo, onde, segundo eles, o policial está recebendo pela metade e trabalhando o dobro, porque há uma defasagem muito grande no efetivo. Então ainda tem essa questão que, mesmo que se resolva o salário, mesmo que acontecesse do Zema ter anunciado um reajuste de 15%, que era o que muitas categorias esperavam, ainda assim há outras questões de insatisfação que o governo Zema, aparentemente, até agora não conseguiu apresentar um plano para solucionar. Só a gente fazer uma ressalva sobre essa questão de especialista, quando eu citei o ponto do professor universitário, e essa é uma matéria que a gente vai publicar na segunda-feira, professor universitário e essa rede ali de técnicos da Unimontes, da UENG, eles têm recebido abaixo, inclusive ali, dos professores da educação básica. Então, é um professor qualificado, com doutorado, com especialização, que ele recebe o mesmo que um professor que está dando aula na educação básica. Então, tem, obviamente, o caso de servidores ali, e os mais impactados são aqueles que vão estar ali na rede do ensino fundamental, ensino médio, mas a gente também tem um problema de reconhecimento da qualificação da nossa academia e dos nossos profissionais ali, principalmente da rede da educação. E isso, a gente lembrando que, enquanto eles não estão recebendo um reajuste proporcional à inflação, os outros cargos ali de governador, vice-governador e secretário tiveram um aumento de 298%. E diante também da matéria que a própria Alessandra fez aqui, que a receita do Estado ela está positiva. E o que todos os representantes de sindicatos que a gente conversou aqui fala é que esse argumento de limite fiscal já não é mais viável de ser usado, porque a gente tem visto ali um número, a conta fechando positiva, e um reajuste para outras categorias bem acima ali do esperado. Então, dinheiro tem. A gente precisa pensar como é que esse dinheiro está sendo aplicado. E aí é tudo que a gente falou aqui, a questão de um serviço público mal pago, é que o Estado vai perdendo profissionais para rede privada. E a gente vai, nessa mesma matéria que vai ser publicada na segunda-feira, um outro problema da categoria dos servidores, que a gente costuma ver como uma categoria muito bem paga, todo servidor do Estado recebe muito bem, porque é concursado. A gente tem um número ali de 40 mil servidores que, na folha de pagamento, recebem abaixo de um salário mínimo, menos que R$ 1.621. E aí, para compensar isso não ser uma medida inconstitucional, o governo conta ali com o pagamento do Vale Alimentação, conta com o pagamento de alguns penduricários ali para poder levar esse salário, mas quando essa pessoa for aposentar, ela vai aposentar com um salário abaixo do mínimo. E aí a gente tem esse outro lado aí, que a matéria a gente vai publicar na segunda-feira, não, no sábado, que vai ser na edição do fim de semana. Aí, se vocês tiverem interesse em ler, vai estar lá para conferir esse levantamento, que a gente até pode falar sobre ele na semana que vem aqui. Então é isso, vamos passar para o nosso segundo bloco aqui. É dizer que nos últimos dias, realmente eu recebi uma ameaça muito séria, muito violenta, uma ameaça com uma mensagem carregada de racismo, transfobia, e que trazia detalhes da minha rotina e que eu deveria renunciar se eu quisesse continuar viva. Os órgãos competentes já foram acionados para reforçar a minha segurança, a segurança da minha família.
Mas é importante dizer que essa ameaça não é só para mim, é contra o nosso projeto. E é o objetivo de intimidar uma mulher trans, preta, periférica, que ousou ocupar esse espaço de poder. Mas eles não vão conseguir. Eu não vou deixar que o medo decida por mim. Eu não vou recuar nem um centímetro sequer do espaço que nós conquistamos com muita luta. Eu não posso deixar de mencionar o quanto que é simbólico e triste que essa ameaça venha à tona justamente no dia que começa o julgamento dos mandantes de Marielle Franco. Eu não quero ser mártire, eu não vou ser mártire. Pelo contrário, eu quero desafiar essa lógica e permanecer viva. Inclusive, reafirmar o meu compromisso com as minhas pautas, essas pautas que eles estão ameaçando e que me fez chegar aqui. A Câmara Municipal de Belo Horizonte decidiu na segunda-feira reforçar a segurança da casa por conta de uma ameaça que a vereadora Júlia Santos recebeu por meio ali de um e-mail. A vereadora que você ouviu aqui agora há pouco comentando sobre esse caso da ameaça que ela recebeu. E o Denis esteve na Câmara Municipal na segunda-feira, conversou com o presidente da casa, Juliano Lopes, quando ele veio anunciar essas medidas ali de reforço da segurança. O Juliano fala, né, na entrevista que ele não ia, que nenhum dos 41 vereadores da Câmara terá seu trabalho impedido por ameaças. A Júlia é hoje a única transexual da atual legislatura, que anteriormente já teve a vereadora Duda Salabert, que hoje é deputada federal. E foi uma mensagem que ela recebeu ali por e-mail com um tom transfóbico e racista, né, Denis? Pois é, a gente não sabe exatamente qual que é a ameaça, isso não foi divulgado, mas segundo o que a Júlia falou, foi uma mensagem carregada de racismo, carregada de transfobia, onde dizia para ela renunciar ao mandato, que se ela não renunciasse, a vida dela estaria em risco. Ou seja, foi realmente uma ameaça, não apenas uma ameaça, mas uma ameaça de morte. Segundo o que o Juliano falou com a imprensa, isso foi enviado no e-mail pessoal da Júlia, também para o gabinete dela, para a presidência da Câmara e também para a ouvidoria da Câmara. Ou seja, a pessoa que fez isso, ela que realmente quis uma publicidade, ela quis trazer um temor para a vereadora. E desde então foram tomadas algumas medidas. Ela agora passou a ser acompanhada pela Guarda Municipal na ida e na volta para a Câmara Municipal. E agora está havendo uma iniciativa de acelerar a tramitação de um projeto que está lá na casa, de aumentar, de reforçar a segurança de vereadores que tenham sido ameaçados. É um projeto do vereador Sargento Jalisson, que chegou a passar por algumas comissões e, segundo o Juliano Lopes falou, nos dias subsequentes, ou seja, ainda essa semana, ele disse que teria uma conversa com o vereador para acelerar a tramitação, sendo que isso não é exatamente um caso isolado, digamos assim. É um caso isolado por ser um suspeito, uma pessoa que fez isso diretamente à Júlia, mas não é uma novidade na Câmara, porque isso já aconteceu em anos anteriores. Você mencionou que tivemos a Duda Salabert, que foi a primeira vereadora transexual da casa, e ela também sofreu com ameaças. E, assim, isso... A Duda fala, inclusive, já falou em entrevista que ela recebe, em média, pelo menos ali uma ameaça por mês, ameaça de morte mesmo, desde que ela assumiu no cargo de vereadora. Isso deu uma escalada, né, desde que ela foi para a Câmara Federal. Durante a campanha de 2022, ela chegou, inclusive, a andar com colete à prova de balas por conta dessas ameaças. Pois é. E, novamente, são ameaças que, assim, elas carregam sempre uma questão machista. No caso da Júlia e da Duda, carregam uma questão transfóbica. E nós tivemos também na Assembleia Estadual, na Assembleia Legislativa, nós também tivemos o caso de 3 parlamentares que também foram ameaçados, que era a Beatriz Cerqueira, a Bela Gonçalves e também a Lohana. E, na ocasião, um homem ele foi preso, e ele está preso por conta dessas ameaças que ele fez. E eram ameaças, assim, não só ameaças de morte, mas também eram ameaças de estupro contra as parlamentares. Esse homem está preso desde 2024, mas como vemos, parece que há um campo fértil para que essas pessoas elas façam ameaça aos parlamentares, mas pelo que o presidente da Câmara Municipal disse, todas as medidas cabíveis foram tomadas pela Câmara, o Ministério Público foi acionado, a Polícia Civil também foi acionada, iniciou a investigação, um suspeito, inclusive, já foi ouvido pela Polícia Civil, e agora é esperar para ver o avançar da tramitação desse projeto. É simbólico que isso
esse caso tenha tomado publicidade pouco após a condenação dos assassinos da Marielle, né? Alguns dias depois, né? A Marielle foi uma vereadora também do Rio de Janeiro assassinada. Lógico que existia uma outra questão, né? Uma questão da milícia do Rio de Janeiro, do enfrentamento nessas forças de segurança paralelas, mas também uma mulher negra, e mostra como esses alvos são repetidos, né? Uma violência sistemática com esse tipo de corpos na política brasileira. A Marielle foi um caso tem um peso simbólico muito forte nisso, né? Tanto que depois da morte dela, tiveram ali outras parlamentares, outras mulheres indo ocupar esses espaços da política justamente para reforçar que aqui é lugar de nós estarmos sim. E houve ali uma cobrança ao longo de anos, 8 anos depois do assassinato, que os mandantes foram condenados. Embora eles já estivessem presos preventivamente, né, mas só 8 anos depois que eles chegaram aí à conclusão do caso. Um caso que ainda pode haver algumas repercussões, porque no inquérito ainda tem algumas questões que podem aparecer, né, desses envolvimentos de milícia, tinham policiais envolvidos também ali no assassinato da Marielle. E um ponto interessante também aqui de Minas Gerais, o Vinícius Prates, o repórter nosso aqui do jornal, fez um levantamento do ano passado com um observatório da violência política e eleitoral, que é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Minas Gerais aparece ali no topo do ranking com maior registro de violência política em todo o país. Ele trouxe um dado do último trimestre do ano passado, ali entre outubro e dezembro, que foram contabilizados 23 casos de agressões contra lideranças políticas e ou seus familiares. E essas ameaças ali envolvem a ameaça psicológica, que é essas ameaças que recebe ali por e-mail ou pelas redes sociais. Ameaças físicas também entram dentro dessa composição. E isso mostra exatamente esse rumo assim, dessa escalada que vem crescendo ali desde alguns anos, né? Minas Gerais, esse número de 23 subiu ali 17% desde a última comparação aqui que o Vinícius trouxe na matéria. É um relatório que aponta também para um ponto interessante de que as principais ameaças que chegam aos políticos são exatamente nessa esfera municipal e estadual ali. Porque tem uma proximidade maior, né? As pessoas conseguem ter um maior acesso. Tanto que no caso da Júlia, o que foi comentado pelo Júnior Lopes é que esse suspeito, a pessoa que fez isso, no e-mail, ela deu detalhes sobre a rotina da Júlia. Os lugares que ela frequenta, o horário que ela frequenta. Então, tem essa questão também. A proximidade entre essas pessoas que querem fazer essas ameaças e fazer isso com o vereador que é da cidade dela, com o deputado que é do estado dela, é mais fácil do que com o deputado federal que tem em Brasília, por exemplo. Até porque os vereadores têm ali suas bases nos bairros, né? Eles circulam por essas regiões. E aí esse levantamento que o Vinícius trouxe, no Brasil, essa esfera municipal ali com os vereadores e os prefeitos sendo os principais alvos, a gente tem ali 60% das vítimas são vereadores e prefeitos no país. Quando a gente afunila para Minas Gerais, o número vai para 75%. Então já cresce, a gente vê em Minas Gerais uma reação bem mais forte nessa reação contra ali e de ameaças contra vereadores, contra prefeitos. Fazendo um destaque, a gente mencionou sobre essas parlamentares que foram ameaçadas, esse homem foi preso, agora o caso da Júlia, tem o caso da Duda, também a Marielle. Nesse escopo de ameaças contra políticos, é lógico que também há ameaças contra políticos homens, mas a observação que eu faço é que nós vivemos num cenário onde as mulheres elas são vítimas de violência no geral, em questão de feminicídio. Então, seria muito inocente acreditar que isso não respingaria na questão política também. Então, eu acho que nessa questão de violência, além de ter essa questão de proximidade e tudo mais, o ódio que a polarização causa hoje em dia, as mulheres elas acabam tendo essa vulnerabilidade maior, as políticas mulheres, porque na sociedade há essa vulnerabilidade maior, e especialmente quando se trata, no caso das parlamentares que nós citamos, que são parlamentares que elas têm uma
um ativismo social, elas têm uma defesa maior pela conquista de direitos de mulheres, de pessoas trans, de outras minorias. Isso acaba provocando o ódio dessas pessoas que acabam fazendo essas ameaças. São mulheres que alcançam posições de poder, né? Que despertam, acho que, a misoginia num nível ainda maior. Então é isso, né, gente? Vamos passar para o nosso terceiro bloco. Desde que o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso novamente por decisão do ministro André Mendonça, crescem os rumores de que o dono do Banco Master poderá firmar um acordo de delação premiada. É que a prisão preventiva pode manter Vorcaro um longo período na cadeia. Nessa quarta-feira, 4 de março, novas informações encontradas pela Polícia Federal no celular do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, levaram o banqueiro novamente à prisão, em uma nova fase ali da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal pediu e o ministro do STF, André Mendonça, atendeu a esse pedido para que o banqueiro fosse preso preventivamente. Essa nova prisão ela veio com base ali em provas de que ele mantinha na folha de pagamentos um capanga para fazer o trabalho sujo de ameaçar, intimidar e até agredir o que o Vorcaro considera como adversários. O Estado de Minas teve acesso ao documento que baseou ali esse pedido de prisão do banqueiro e a gente vai comentar aqui um pouco sobre algumas coisas que apareceram nesse documento, esses novos personagens, né, que é, por exemplo, o sicário, que é esse capanga que foi colocado ali como responsável por, além de coordenar uma equipe que ficaria ali intimidando esses... Chamada turma. Isso, ficaria ali intimidando esses adversários do Vorcaro, ele também tinha acesso a informações sigilosas das forças de segurança, que então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. As apurações contra o Daniel Vorcaro até o momento, elas apuravam ali uma prática de crimes contra o sistema financeiro. Então, ele estava ali sendo acusado de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, violação ali do sigilo funcional, fraude processual, tudo isso em função da gestão ali que ele fazia do Banco Master e que algumas pessoas defendiam ali que ele era só um empresário que acabou tendo um insucesso na administração desse banco. E agora, ao contrário, ele entra ali como uma pessoa que, na verdade, estava usando métodos, inclusive do crime organizado, porque a própria Polícia Federal define ali esses artimanhas que ele montou ali com esse sicário como semelhantes aos moldes de uma milícia. E ele tem toda essa articulação ali de ameaça. Talvez uma delas, a mais grave delas, seja ao jornalista ali do Globo, lá o Jardim, que tinha ali vinha há um tempo já publicando algumas colunas com informações negativas sobre o Banco Master, diante de toda essa questão do banco tentar ali a venda para poder sair desse período ali de crise e ocultar essas fraudes que estavam acontecendo internamente. E nas mensagens que a Polícia Federal teve acesso e que a gente também conseguiu ter aqui pelo relatório da Polícia Federal, ele fala em quebrar os dentes do jornalista, ele faz ameaças também a uma ex-funcionária, que ele fala em moer ela, o que, pela investigação da polícia, foi entendido ali como uma autorização para uma agressão física. E a gente tem aí agora esses novos desdobramentos de conversas ali do Daniel Vorcaro no celular dele, que foi apreendido na primeira vez que ele foi preso, lá em novembro do ano passado. Então, não são conversas que vieram depois dessa escalada da investigação. São conversas anteriores, quando o banco estava passando ali por esse período ali de crise, e que mostram um pouco assim, esse outro lado do banqueiro, que até então a gente vinha se falando ali que ele era só um espertalhão, e, na verdade, agora a gente vê que ele caminha ali para um lado até de uma organização criminosa violenta, nesse sentido de ameaças. A Polícia Federal não fala especificamente se teve alguma pessoa, se eles conseguiram localizar alguma pessoa de fato agredida por essa rede ali, mas uma rede organizada ali, a turma, como o Denis falou, que tinha o sicário, que é esse que a gente publicou hoje, a matéria sobre o perfil dele. Isso. Luiz Felipe Mourão é mineiro aqui, né?
e é um velho conhecido aqui da Polícia de Minas Gerais. A gente fala disso daqui a pouquinho, mas essa turma ali que o Mourão gerenciava eram 6 funcionários que estavam ali nesse esquema e tinham ali um grupo onde eles falavam desses desafetos ali do Vorcaro, meios de solucionar isso, meios muitas vezes ali pela via da violência. E, além de ser essa pessoa que comandava ali a equipe de capangas, ele também era como se fosse o hacker, né? Acho que a gente pode entender dessa forma, o hacker do Vorcaro que estava ali acessando informações sigilosas dentro da Polícia Federal, dentro até da Interpol, que mostram como que a rede do Vorcaro era infiltrada. Ele já tinha ali os servidores ali do Banco Central, que passavam informações sigilosas ali do Banco Central para ele, e agora a gente vê que, além disso, ele também estava ali dentro das forças de segurança, né? Existe uma questão, você mencionou que o celular dele foi apreendido na primeira prisão dele em novembro. Eu acho que existe uma questão temporal importante para a gente falar sobre isso, porque o caso estava nas mãos do Dias Toffoli, né, que foi retirado da relatoria do caso diante de acusações de envolvimento pessoal com o Vorcaro, de ter negócios e ser sócio do Vorcaro e ter recebido dinheiro no resort que ele é um dos proprietários no Paraná, o Resort Itaiaia. E agora o caso está nas mãos do ministro André Mendonça. Tem menos de um mês e a gente já viu essa postura mais agressiva de autorizar essas prisões da Polícia Federal. Segundo a jornalista Malu Gaspar publicou, o Toffoli já tinha acesso a essa quebra de sigilo, mas pediu tempo para que a Polícia Federal pudesse investigar esses documentos do celular do Vorcaro. E agora o André Mendonça autorizou isso e rapidamente desenrolou essas prisões, né? E que aconteceram em Belo Horizonte, inclusive, tanto do Felipe Mourão quanto do outro dos membros da turma. Então, mostra mais uma vez como o Supremo está profundamente envolvido nessa relação, né? Como que quase que comprova essa blindagem que estava sendo feita pelo Toffoli. E outro que foi muito exposto através dessas mensagens foi o ministro Alexandre de Moraes, que, conforme a jornalista Malu Gaspar também revelou, a esposa dele tinha um contrato de 130 milhões para defender o Banco Master no Supremo Tribunal Federal, e agora as mensagens revelaram que ele mantinha contato com o Daniel Vorcaro pelo WhatsApp. No dia que o Vorcaro foi preso, ele inclusive enviou uma mensagem para o Moraes, dizendo: e aí, conseguiu bloquear? Conseguiu ter alguma notícia? E a resposta do Moraes é oculta, não sabe o que ele disse, porque ele respondeu em 3 mensagens de visualização única, daquelas que se apagam depois que você abre. E, enfim, mostra como que esse mecanismo, esse esquema do Vorcaro realmente estava profundamente interligado ao Supremo Tribunal Federal e complica ainda mais essa crise do Supremo, né? No último episódio a gente falou sobre a questão dos penduricários, que parecia ser uma solução para o Supremo tentar limpar a sua imagem, né, depois de tirar a relatoria do Toffoli, mas com a revelação dessas mensagens eu acho que está ficando cada vez mais complicado para os ministros se livrarem dessa bucha. No documento ali que o André Mendonça, na decisão, né, que ele fez ali da prisão, mostra o embate que está tendo ali com a PGR também, né, com a Procuradoria-Geral da República, porque a PGR, que já estava anteriormente segurando um pouco esse avanço das investigações do caso Master, depois que o Toffoli solicitou, né, ele colocou o caso em sigilo e pediu que as informações fossem todas levadas para a PGR. Nesse pedido de prisão, a PGR não viu substância para que a prisão fosse feita rapidamente e pediu mais prazo ali para analisar. E o André Mendonça, como o André comentou, a gente vê uma mudança de postura dele em relação ao Toffoli, porque ele, ao contrário, já foi contra, né? Ele negou o pedido de mais prazo da PGR e pediu a prisão imediata do Vorcaro, usando como justificativa, inclusive, essas mensagens de ameaças ali a jornalistas, a ex-funcionários, porque é uma situação que mostra um risco à segurança de pessoas ali que estão nas proximidades do investigado. Se antes, como você falou, era um crime financeiro, um crime de corrupção, agora mostra um crime que ameaça diretamente a segurança de algumas pessoas, né? Não só do Lauro Jardim, como também dessa funcionária. Então, até se
se essas informações fossem divulgadas e o Mendonça não autorizasse essa prisão, pegaria ainda mais, seria ainda pior para o Supremo, né? É uma questão de segurança de verdade, né? Uma questão de violência factual. Sim, e a gente vê agora o Alexandre de Moraes mais dentro desse caso, né? Porque antes era só uma acusação ali em relação à esposa dele estar com um contrato de defesa do Vorcaro, do banco ali nesse processo, e agora ele mesmo aparece com citações nessas conversas com o Vorcaro, e o Vorcaro aparece ali com conversas com várias pessoas, né? Vários políticos em sua maioria ali da esfera da direita, uma parte da direita bolsonarista também. A gente fez uma matéria que ontem a Alessandra publicou, uma matéria sobre a citação ao Pablo Almeida, que é o vereador aqui de Belo Horizonte. Ele aparece na lista de contatos do Vorcaro. Até então, pelo que a gente apurou, não aparece em nenhuma conversa, mas ele está na lista de contatos, salvo como assessor Nicolas, porque isso é uma referência ao cargo que ele ocupava anteriormente, antes de ser eleito vereador. Ele foi assessor do atual... chefe de gabinete, né? Isso, atual deputado. Vereador. Isso. E aí ele aparece ali nessa lista. Ele diz que o nome dele aparece ali por ele ser uma figura pública e por essa questão de ter sido assessor, mas pode ser alguma coisa que pode aparecer aí mais para frente também desses envolvimentos. O próprio Nicolas, surgiu uma matéria antes da prisão, né, do Vorcaro, de que ele pegou um jatinho, ele usou, né, o jatinho do banqueiro para poder viajar. Então, a gente tem ali o envolvimento de alguns políticos também, e fica o Centrão ali não querendo se envolver muito por conta dessa proximidade, né, o Centrão e parte da direita, por conta dessa proximidade com o Vorcaro ali, e dá até um certo receio do que vai surgir depois disso, enquanto o pessoal da esquerda tenta colar essa pauta em cima do bolsonarismo, em cima da direita, né, e acusar o ex-presidente do Banco Central como responsável por isso. Só para completar a informação, além de ter conversado, né, com o Moraes diretamente pelo WhatsApp, também aparece a citação na conversa do Vorcaro com a então namorada dele, que é a Marta Graef. Ele disse que se encontrou com o Alexandre de Moraes em uma ocasião em Campos do Jordão. Em outras ocasiões ele faz referência a um Alexandre, que provavelmente é o Alexandre de Moraes também, mas ainda não há essa clareza nesse sentido, sobre outro encontro com o Moraes, que teria sido com o Moraes. E outra pessoa que está muito envolvida nesse caso, com certeza, é o Ciro Nogueira, né, que aparece, o Vorcaro chama ele de um dos melhores amigos da vida dele em algumas mensagens. Nos prints que a gente teve acesso, aparece o contato do Ciro Nogueira. O Vorcaro tem trocado 72 imagens, aparece com ele no WhatsApp, e é um ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, né, e hoje em dia presidente do Partido Progressistas, então uma figura política muito importante no país, e que também teve um nome exposto em meio a esse esquema. E a gente comentou aqui também do sicário, Luiz Mourão. No dia que ele foi preso, ele tentou ali suicídio dentro da cela da Polícia Federal, e ele está hoje ainda internado com diagnóstico de morte cerebral, mas a morte oficial não foi confirmada por nenhum dos órgãos ainda. A gente comentou aqui que o sicário ele já é um velho conhecido, né, da Polícia Mineira. O Mourão ele já tinha passagens aqui em Minas Gerais por estelionato, por desmanche de carros ali para vender. Ele tinha uma extensa ficha criminal, era ligado ali a alguns processos também dessa linha de fraudes financeiras. Já tinha sido preso anteriormente algumas vezes. Ele chegou a ser detido ali na delegacia de furtos ali de carros no Barro Preto, aqui em Belo Horizonte, e é uma pessoa que antes de se tornar um homem de confiança ali do Vorcaro já tinha esse histórico ali criminal em Minas Gerais, e aqui ele era conhecido como Mexerica, que era o apelido ali no meio do crime que ele tinha, e era conhecido assim até pelas forças de segurança. E aí ele aparece agora, é um personagem novo nessa história, né, que vem dentro com essa ficha já extensa, ligada a essa parte também de fraude financeira, e agrega ali para o Vorcaro essa
expertise de ser o hacker ali que entra no sistema da Polícia Federal, e um dos contratados dele ali nessa equipe, nessa turma que ele tinha ali de 6 funcionários, era um ex-policial que também foi preso na quarta-feira, e eles juntos ali, eles acessavam, se infiltravam nos sistemas de segurança da Polícia Federal, tinham informações ali que pudessem ser consideradas úteis para o Vorcaro nesse processo, e isso antes mesmo até de o Vorcaro ser preso pela primeira vez. Esse apelido, sicário, né, já demonstra qual que era o cargo que ele ocupava, né? Sicário é uma palavra que a gente fez a pesquisa, vem do latim, que significa assassino em latim, e no português existe a palavra no nosso dicionário que significa assassino de aluguel, ou seja, mostra a gangue que o Vorcaro estava tramando, né? Segundo a Polícia Federal, ele recebia R$1 milhão mensais para transferir entre a equipe dele, conhecida como a Turma, que era um grupo no WhatsApp, que inclusive o Vorcaro fazia parte, foi onde ele fez os pedidos para que as ameaças ao Lauro Jardim, a empregada, e mostra, o próprio nome demonstra qual que é o cargo que esse funcionário ocupava dentro do esquema do Vorcaro. Ainda em relação ao sicário, tem se levantado teorias de que essa tentativa de suicídio foi, na verdade, uma queima de arquivo. Segundo a PF, há filmagens de todo o tempo que ele esteve na cela, inclusive filmagens de quando os policiais foram socorrê-lo, e que no ambiente não havia pontos cegos, então está tudo filmado, mas enquanto essas imagens não são divulgadas, enquanto ainda não há um relatório oficial, está havendo essas teorias inclusive que o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI e do INSS, falou que neste momento, pelo conteúdo das mensagens, por todas as movimentações, por tudo que se sabe até agora do caso Master, não dá para descartar que possa ter havido uma tentativa de queima de arquivo, e é bom destacar que a CPMI do INSS teve acesso às mensagens que foram reveladas para a imprensa, que foram vazadas e que a gente está aqui comentando nesse bloco, e uma informação de momento, a informação de hoje é que a defesa do Daniel Vorcaro entrou com pedido no STF para se investigar o vazamento dessas mensagens, e, segundo a defesa, mensagens essas que podem ter sido editadas e que podem ter sido retiradas de contexto. Essas informações ali da Polícia Federal, elas mostram o quanto que essa teia do Vorcaro estava infiltrada dentro das instituições, né? Porque a gente já tinha na fase anterior da investigação da Polícia Federal a acusação dos ex-servidores do Banco Central que passavam informações sigilosas ali para o Vorcaro. Agora tem esse outro patamar de que ele talvez estivesse tendo acesso também a informações sigilosas das próprias forças de segurança. Então, mostra esse poder dele de mobilizar ali dentro das instituições. É um assunto que a gente provavelmente vai voltar a falar aqui no podcast e que rende aqui muitos debates também ali dentro da esquerda e da direita, porque a própria Câmara Federal quer, assim como foi feito com o caso do INSS, abrir uma CPMI do Banco Master. Então, pode ser que futuramente a gente vai falar mais sobre isso, inclusive ali dentro da Câmara, ali em Brasília. A gente fica por aqui hoje. Esse é meu último episódio até abril, porque eu vou sair de férias. Enquanto isso, vocês vão ficar por aqui com o Andrei, o Denis e a Alessandra. Se vocês tiverem interesse em ler qualquer uma das matérias que a gente falou aqui ao longo do episódio, é só acessar o em.com.br. Elas estão disponíveis lá para acesso livre. Agradeço aqui ao Andrei e Denis pela presença hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Eu, no caso, até abril.